Olá, meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Pessoal, nós vamos falar aqui sobre a incapacidade total e permanente quando o INSS deixa de cumprir o que é obrigação constitucional do INSS. Isso pode gerar diversos tipos de indenização. Existem diversas situações que nós vamos abordar aqui, que o segurado de incapacidade total e permanente, ele pode sim ter direito a receber. Agora, indenização devido à irresponsabilidade do INSS. Decisões judiciais contra o INSS estão dando direito de indenização a aposentados por invalidez. E vocês precisam saber disso. Bom, antes de mais nada, eu já vou começando a falar. Com relação à reforma da Previdência que houve em 2019, os acidentados e doentes que se aposentaram por invalidez após a promulgação da reforma da Previdência, o prejuízo que tiveram com a mudança de cálculo. Que eu sou um dos críticos, tá? Que essa foi uma pisada na bola que teve na reforma da Previdência, que deixou aquele aposentado por invalidez, por exemplo, que se acidentou fora do trabalho, ele passou a receber 60% daquilo que ele recebia enquanto estava na ativa. Agora, um acidente no trabalho ou um acidente num dia de folga, o segurado não pediu por isso. Na empresa, a empresa tem responsabilidade muitas vezes, porque não fornece equipamento, porque não dá segurança. Mas quem de nós não está arriscado a escorregar, cair numa escada, dar um tropeção, quebrar um braço, uma perna, ter um problema sério e ficar incapacitado total e permanente? Todos nós. Então não tem diferença, tá? Tratar do mesmo assunto para um é de um jeito, de outro, para o outro é de outro, isso dá indenização. Vocês podem ver na justiça trabalhista. Existem pessoas que exercem, por exemplo, um cargo de gerente e ganham como vendedor. E fazem a mesma coisa que o gerente faz. Quando a pessoa sai da empresa, o que ela faz? Ela coloca na justiça, comprovando que o que ela fazia era a função de gerente. Ela tem direito a ser indenizado. É assim que funciona. No INSS é diferente? Não, não é diferente. Então, o que acontece? Esse processo, com relação a essa injustiça feita com a aposentadoria por invalidez previdenciária, está no Supremo Tribunal Federal. Nós estamos aguardando. Agora, vocês sabem como é que está caminhando o país, né? Estão mais interessados em outras coisas do que fazer valer o que está na Constituição. Agora, tem que aguardar. E não é só isso. Existem outras injustiças, outras atitudes inconstitucionais do INSS que geram, sim, indenização, e é o que nós vamos tratar. Decisão judicial que garante direito de indenização para aposentadoria por invalidez representa aí uma importante vitória para os segurados que enfrentaram, por exemplo, descaso, prejuízo por parte do INSS. Nos últimos anos, o Poder Judiciário tem reconhecido que muitos desses beneficiários foram submetidos a longos períodos de espera, sofreram com cessação indevida de benefício. Isso gerou danos materiais, danos morais, que não podem ser ignorados. A justiça, portanto, tem se mostrado cada vez mais sensível à vulnerabilidade desses segurados. Em muitos casos, a aposentadoria por invalidez foi concedida tardiamente, mesmo com laudos robustos, com provas que demonstravam a incapacidade total e permanente para o trabalho. O INSS, no entanto, ele resistiu em reconhecer o direito de forma administrativa, obrigando o quê? O segurado a recorrer ao judiciário. Essa demora injustificável, além de comprometer a dignidade da pessoa, ela também impede o acesso, por exemplo, a uma renda essencial, que pode considerar aí e configurar um prejuízo passível de reparação. Além da demora no deferimento, há casos que o INSS cessou aposentadorias por invalidez sem fundamentação adequada, expondo o segurado a riscos físicos, psicológicos. O simples retorno da perícia médica, muitas vezes com laudos divergentes dos médicos particulares, sem considerar as particularidades do caso concreto, resultou em cancelamentos arbitrários. A Justiça tem considerado tais situações como abusos administrativos e, em razão disso, tem condenado o INSS a pagamento de indenização. É o que eu falei, se o INSS é irresponsável com as suas ações, tem que reparar, sim, os prejuízos que causou na vida do segurado. A indenização, quando ela é reconhecida judicialmente, ela costuma abranger tanto os danos morais quanto materiais. Os danos morais referem-se o quê? Ao sofrimento, angústia, insegurança enfrentada pelo segurado e a sua família, pela falta de recursos, pela incerteza de um futuro,
Já os danos materiais compreendem os prejuízos financeiros diretos, como despesa médica de tratamentos, medicamentos, dívidas acumuladas por falta de renda, aluguel, luz, água, gás, comida. Faltou tudo isso? Olha o prejuízo material que o INSS causou a você e a sua família. É importante destacar que cada decisão judicial é fundamentada em provas, tá, pessoal? Apresentadas. E na peculiaridade de cada caso. Por isso não basta ter tido pela aposentadoria por invalidez concedida judicialmente para garantir a indenização. O segurado ele tem que comprovar que houve erro, que houve omissão, que houve uma conduta negligente por parte do INSS que lhe causou danos além da simples negativa do benefício. Não adianta chegar lá no juiz, concedeu a aposentadoria, mas também eu quero a indenização. Mas você tem que apresentar documentação, você tem que apresentar provas. Recentemente, tribunais têm adotado uma postura mais protetiva, entendendo que o INSS, como autarquia federal, ele é responsável pela Seguridade Social e ele deve atuar com zelo, com boa-fé, com celeridade. Quando essa atuação ela falha e prejudica o segurado, o dever de indenizar se torna evidente. Essa evolução jurisprudencial tem incentivado mais segurados a buscar reparação por danos sofridos injustamente. A indenização ela não deve ser vista como um privilégio, tá? Mas como uma compensação legítima por um direito violado. A Constituição ela garante o acesso à previdência, a proteção em caso de incapacidade. Quando o Estado, por meio do INSS, falha no cumprimento desse dever, o Judiciário atua e restaura o equilíbrio, reconhecendo o dano e impondo a reparação. Advogados especializados em previdência têm desempenhado um papel crucial na defesa aí dos aposentados por invalidez, auxiliando na construção de ações robustas, com provas técnicas, testemunhas que demonstrem o sofrimento vivido. Além disso, é essencial orientar o segurado sobre os seus direitos e os caminhos legais para reivindicá-los. É comum que o INSS recorra das decisões, que determinam a indenização, mas os tribunais superiores também têm consolidado aí entendimento de que a autarquia ela não pode esconder-se atrás de burocracia para justificar omissões e erros grosseiros. Essa tendência fortalece a jurisprudência favorável aos segurados. Segurados que passaram anos dependendo de terceiros para sobreviver, sem recursos, tratamentos para a sua sobrevivência. Encontram na decisão judicial uma forma de justiça tardia, mas porém necessária. A reparação moral e financeira ela não apaga o sofrimento, mas representa um alívio e um reconhecimento do que os seus direitos foram violados. Aqueles que se encontram em situação semelhante devem reunir toda a documentação médica, laudos, prontuários, comprovantes de despesa, registros de pedidos no INSS. Quanto mais provas forem apresentadas, maiores as chances de sucesso na ação e na obtenção de indenização. É fundamental, pessoal, manter a serenidade, confiar, na atuação de um advogado, de um promotor público. Embora o processo judicial ele possa levar tempo, decisões favoráveis anteriores demonstram que a jurisprudência consolidada pode beneficiar novos casos. O judiciário tem cada vez mais entendido o sofrimento do segurado, que não pode ser banalizado. O tema está gerando debate sobre a necessidade de reforma estrutural do INSS, com investimento em tecnologias, capacitação de servidores, revisão de protocolos para evitar erros sistemáticos. Mas enquanto essas mudanças não acontecem, a justiça segue sendo o caminho da reparação de danos. A ação judicial ela vai garantir, desde que você também faça a sua parte. É o que eu falei, não adianta alegações, você precisa ter provas, você precisa ter elementos robustos que demonstrem, sem dúvida, para um juiz, dentro dos autos, que realmente existiu. Você ficou na dependência, você teve dificuldade, a sua família passou necessidade, você deixou de fazer um tratamento porque não tinha dinheiro, você não tomou o remédio porque o INSS violou os seus direitos. Tudo isso tem que estar documentado. Não basta a palavra de um contra o outro, porque no INSS falta tudo. Falta perito, falta supervisor, falta agência, falta estrutura, falta não sei o quê, mas não falta advogado, viu? Advogado que você paga, que eu pago com os nossos impostos, eles vão lá na justiça para falar que você é mentiroso, que você não tem incapacidade, que você não teve prejuízo, que você não sofreu violação de direito.
E você é que paga esse advogado que está representando o INSS. Sabia disso? É só parar um pouquinho para pensar, junto o Tico e o Teco, para vocês verem a sacanagem que é. Como nós, brasileiros, sofremos. E pior que tem muita gente que ignora. Está na cara da pessoa e a pessoa não enxerga, né? Basta ver a situação que nós estamos no país. Hoje nós estamos na mão de um louco, porque é um louco que está burlando todos os direitos, Constituição e tudo. E nós temos aí uma grande parte, a imprensa, uma parte de xaropes aplaudindo. Porque acha que vai ficar só do lado de cá, mas a coisa muda, os ventos mudam. E vai pro lado de lá também, uma hora. Bom, mas esse é assunto para outro vídeo. Você que está chegando a primeira vez aqui no canal, entendeu, né, o que eu estou falando. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você não perder nenhum conteúdo. E aproveite já todos os conteúdos postados, assista quanto quiser, quantas vezes quiser, de onde quiser. Meu amigo e minha amiga que estão sempre me incentivando a estar aqui, meu muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo o vídeo agora. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, sempre com paz, saúde, abundância, alegria, harmonia, tudo de bom, tá? Tudo que eu desejo para mim e para minha família, lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.